pessoal, Samira Brigão por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal RSA Música e eu quero convidar você para me seguir nas redes sociais, é só digitar RSA Música no Facebook, no Instagram ou no nosso canal do YouTube. E vamos lá, porque hoje, o vídeo de hoje vai ser mais uma aula do que um vídeo só aí conversando, porque a gente vai trabalhar conceitos mesmo, do que é o som e do que é a música. E para a gente começar a falar disso, a gente precisa buscar na fonte mesmo, lá no dicionário, então o significado do que é música. Você sabe o que é música? Segundo o dicionário, música é a combinação de som e de silêncio com a intenção de ser ouvida. Ok? Então, se eu combino um som ou um silêncio e coloco intenção, eu estou fazendo música? Isso mesmo. Mas você deve estar pensando, tá, Samira, então qualquer som é música? Não. Qualquer som não. Mas se eu botar a intenção nele, aí sim, aí ele vira música. Quer ver que simples? Se eu bater uma palma, essa palma não é uma música. Agora, se eu der um ritmo para ela, se eu botar ela dentro de um contexto, junto com um canto, com algum outro instrumento, talvez ela pode sim virar música. Assim como outros ruídos do dia a dia. Pois é, porque no nosso dia a dia acontecem muitos barulhos ao nosso redor, não é? Não é mesmo? O próprio caminhar da gente, o passo que você faz no chão, faz som. Quando uma porta bate, faz som. Quando uma caneta cai no chão, faz som. E nada disso é música. A não ser que você queira, que você dê a intenção de fazer música. Então eu posso pegar um monte de sons que a gente faz no dia a dia e transformar isso em uma música? Pode, você sabia? Inclusive, atualmente, pessoal, quanto mais inusitado for a música que você quiser fazer, mais talvez aí você vai agradar o público. Hoje em dia existem bandas e músicas feitas com tudo que é coisa. Sons corporais, objetos de sucata, e acredite você ou não, existe até sons com vegetais. Existe uma banda só disso. Procura aí pelo YouTube que você vai encontrar. E é muito interessante ver as pessoas tirando os mais diversos sons dos mais diversos tipos diferentes de objetos. Até mesmo instrumentos musicais, que tinha uma época que, para fazer música você tinha que tocar um instrumento. Hoje em dia, isso não existe mais. Essa é uma realidade arcaica, né? Isso é um conceito arcaico. Porque o próprio piano, ele já é usado de diversas formas diferentes. Então você faz música não só tocando ali nas teclas, mas também tocando direto dentro das cordas, acrescentando algumas coisas nas cordas para que o som do piano fique diferente, batendo na madeira. Existem orquestras que se fazem aí com várias pessoas tocando só no piano, tirando sons diferentes de um instrumento musical, como por exemplo aí o piano. Então, bater na madeira do piano é música? Não é não, é um ruído. Mas se eu coloco ali uma intenção de fazer música, aí sim ele pode se transformar sim em música. Agora então, todo som que nós ouvimos, ele pode ser identificado em 4 qualidades diferentes. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, as qualidades do som. Se você é um amante de música e já pesquisa um pouco sobre isso, talvez você já conheça alguma coisa nesse sentido. Se você é um educador, talvez esse vai ser aí o seu primeiro contato com as qualidades do som. E é o que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Então a gente vai ver um paralelo, na verdade, sobre o que é a qualidade do som e em música o que exatamente a gente ensina em cada uma das qualidades. Mas como a gente ensina para uma criança pequena, aí de 3 a 6 anos, ok? Porque a linguagem é a mesma, só que ela é um pouquinho diferente. Então vamos trabalhar agora sobre isso.
Então, são as qualidades do som. E aqui a gente fala qualidades do som, mas é de qualquer som. Seja ele um som musical com a intenção musical ou não, seja ele apenas aí um ruído, ok? Então a gente tem aqui, ó, as nossas 4 qualidades: altura, intensidade, timbre e duração. Essas aqui, então, a gente pode classificar como as 4 qualidades de qualquer som, ok? Vamos entender um pouquinho o que é cada uma delas, depois a gente verifica como ela funciona exatamente na música. Quando a gente olha assim, ó, para a qualidade altura, muita gente pensa, é o volume, né? Tá mais alto, tá mais baixo. Mas não é isso. Quando falamos de altura, estamos falando de melodia. A melodia musical, ou seja, as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, essa melodia, a altura das notas, uma nota mais aguda e uma nota mais grave, ok? Então, seriam aqui, eu vou colocar até com outra cor, para a gente poder diferenciar o que é, ok? Então, seria aí as nossas notas musicais. Dó, ré, mi e etc. Certo? Muito bem. Agora, a nossa segunda qualidade do som, a intensidade. A intensidade, sim, tem a ver com volume ou com a força do som, ok? Eu vou anotar aqui, força. E em música, a força do som, ela é identificada por alguns símbolos. Símbolos esses que aparecem na partitura, que aparecem na obra e que indicam a forma como você deve tocar ou como você deve cantar aquele som. Seja ele um som musical ou não, eu posso identificar ele por essa simbologia também. Não sei se você já viu, eu vou só citar mais ou menos aqui, porque é só um exemplo para você. Então tem o FF, por exemplo, de fortíssimo, o F de forte, MF, tem os P's ou PP de pianíssimo. Então ele vai diminuindo do fortíssimo até chegar no pianíssimo, que é o mais suave. E isso vai identificando aí a intensidade, a força do som. Tem outros sinais também, como sinais de crescendo ou de decrescendo. Então começa grande, diminui, ou começa pequeno e aumenta aí a força com que você está produzindo aquele som, ok? Essa é a nossa intensidade. Agora o timbre é talvez um nome mais difícil de ser reconhecido, mas ao mesmo tempo eu acredito que é a qualidade do som mais fácil de reconhecer, que é a fonte sonora, o que está fazendo som, ok? Vamos anotar aqui, fonte sonora. Então, se você bater uma porta, qual é a fonte sonora? A porta. Se você bater palma, qual é a fonte sonora? A palma. Assim como se você tocar um violão, a fonte sonora vai ser o violão, ok? Então, o timbre é o que está fazendo som. É a voz da Samira. Não, é a voz do Paulo, a voz da Maria. Então, é o que identifica o som. E cada objeto, cada instrumento e cada pessoa possui um timbre diferente, tá? Então não tem nenhum igual ao outro. E agora vamos para a duração, que seria o nosso ritmo, o famoso ritmo musical. E o ritmo em música, ele é
identificado por figuras. Então, as figuras rítmicas, elas indicam para mim qual é a velocidade que eu vou ter que tocar ou que eu vou ter que cantar determinada parte ali da música, ok? Então, não sei se você já ouviu falar, só vou citar rapidinho, porque depois a gente vai ver como é que a gente ensina isso para uma criança. Mas o ritmo, ele é indicado, então, pelas figuras de som e de silêncio, que temos aí a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia e assim por diante, que são os desenhos que indicam a velocidade da música. Tá, daí você tá me dizendo, você pode pensar assim, Samira, eu não entendo nada de música, eu quero ensinar música para os meus alunos em sala de aula, e eles não vão conseguir entender isso porque nem eu entendi direito o que é cada uma dessas coisas. E eu vou te falar que isso aqui, desse jeito, é o jeito que nós como músicos aprendemos e é o que se ensina dentro de uma aula de música, porque é inerente a qualquer instrumento musical, qualquer coisa que você vai fazer com música, você acaba usando essas 4 habilidades. Ou sem música também, porque a gente pode classificar um ruído dentro dessas 4 qualidades aí do som. Só que quando a gente fala na linguagem da criança, a linguagem é outra. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó, gente. Isso aqui não é a forma como você vai ensinar para os seus alunos. Então, se você é um professor de música e você conhece bem esses termos aqui, saiba que essa nomenclatura é uma nomenclatura muito difícil para trabalhar em uma aula de musicalização em grupo, com crianças de 3 a 6 anos. Ah, mas eu não posso ensinar o nome das notas musicais para os meus alunos? Pode, você pode ensinar o nome das notas musicais, mas o foco da sua aula não é esse. O foco do entendimento para o aluno não é esse. Esse talvez seja um segundo passo aí dentro da altura e da melodia. O primeiro passo a gente vai ver já já. Mas o que você tem que entender é que esse aqui é um conteúdo muito denso para uma criança pequena. Aprender essas figuras aqui é um conteúdo muito difícil para uma criança pequena. Então, antes de aprender o que é uma semibreve, ela precisa passar por outras etapas, que são as etapas que a gente vai ver agora. Bom, vamos lá, então vamos acabar com esse suspense aqui. Vou apagar tudo isso, porque como eu falei, isso aqui era só para você entender de onde sai. Então, essa é a linguagem correta musical. Agora, quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente simplifica um pouquinho aí o que eles precisam aprender. Então, dentro do conceito da altura, vamos começar por ela. Aí, da qualidade do som à altura. A gente já viu que a altura não é volume, e sim melodia. São as notas musicais. Bom, o que uma criança pequena aí, de 3 a 6 anos, consegue e deve reconhecer dentro de uma aula de musicalização? Olha que legal. O som que existe, né? Que existe um som que é grave, um som que é médio e um som que é agudo. Porque as notas musicais, elas nada mais são do que como uma escadinha. Então sai de um som bem grave e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e vai ficando mais aguda. E elas vão se repetindo dentro dos instrumentos musicais. Claro, tem instrumentos que tocam muitas notas, como o piano, por exemplo, que tem 88 teclas, né? Então ele toca 88 notas diferentes. E tem instrumentos menores, como a flauta doce, que deve tocar o quê? Umas 2 oitavas e meia, 3 oitavas. Então já toca bem menos notas aí, né? Então, mas todas elas passam do grave para o médio e para o agudo. Se a gente pegar uma própria escalinha de Dó maior, as 7 notas básicas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cantei as 7 notas. A minha nota grave seria o Dó,
Mas o aluno não precisa saber disso, precisa saber que existe um som grave. Uma nota média talvez seria o Fá, o Sol, e uma nota aguda seria o Si, agudo, aí a nossa última nota. Como é que a criança identifica, então, um som grave, um som médio, um som agudo? Imitando você. Então, ele vai cantar qualquer canção, vai cantar uma canção ali com a voz bem grave, vai cantar com a voz mais ou menos, na voz da fala, vai cantar bem fininho, bem agudo. Você vai brincar aí com movimentos corporais, afinal de contas a música tem que ter ação, né? O aluno tem que fazer. Então você pode brincar de movimentos corporais, quando ouvir um som grave, deita no chão, quando ouvir um som médio, fica de joelho, quando ouvir um som agudo, levanta de pé, ergue a mão. Então ela vai identificar não só auditivamente esse som, diferenciar um do outro, como ela vai reproduzir também, ela vai agir, ela vai fazer com o corpo dela, com a voz dela, ela vai tocar. Então hoje a gente vai descobrir na nossa sala tudo que produz sons graves. E daí você explora os sons de dentro da sala de aula. E você vai ver que talvez bater numa mesa é mais grave do que uma caneta bater no quadro. Você vai ver que a porta batendo talvez seja um som mais grave do que, sei lá, a voz de um colega. A voz de um colega é mais aguda do que de outro colega. E assim ela vai identificando a altura, a melodia musical. Depois que ela está bem segura, que ela já brincou bastante aí com o som grave, o som médio, o agudo, daí sim a gente pode introduzir outras coisas. Tem algo muito legal assim para se introduzir. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, só para você ter uma ideia, que é o caminho do som. Porque o som, na verdade, ele não é sempre o mesmo, não é sempre grave ou sempre agudo, né? Então, quando a gente vai cantar uma música, marcha, soldado, cabeça de papel, ele tá caminhando, ele começou mais pra cima, marcha, soldado. Então, ele passou, marcha, soldado, do agudo veio pro médio e caiu lá no grave. Então, o legal é trabalhar o caminho do som. E a criança reproduzir isso também. Tipo, saiu do grave, foi pro agudo, ficou lá em cima, desceu pro grave. Então, ela pode cantar isso aqui. Inventei dois caminhos diferentes aí, cantando com a vogal A, mas você pode inventar muitas outras coisas para cantar e para fazer o aluno entender que o som é movimento, o som se movimenta. Dificilmente a gente só faz um bá numa música inteira, sempre uma nota grave, né? Mas que ele pode vir do grave para o agudo, do agudo para o grave e assim por diante. Então essa foi a altura musical. Muito bem, vamos para a nossa próxima qualidade agora então. Vou apagar aqui para a gente trabalhar a segunda qualidade, que é a qualidade da intensidade. Bom, dentro da intensidade a gente tinha visto lá no primeiro conceito que em música a gente usa algumas letrinhas para simbolizar aí se você pode cantar forte ou fraco, tocar forte ou fraco, até mesmo uma palma eu posso fazer ela forte ou fraca, mas eu preciso organizar ela, eu preciso dizer o que eu quero que o aluno faça. Para uma criança pequena, a gente dificilmente usa esse FF, MP, PP, MF, você pode introduzir também, mas lá na frente, né? Primeiro você pode trabalhar com coisas bem mais simples. Então a gente identifica 3 tipos diferentes de intensidade para a criança, porque ela com essa idade ela já consegue reproduzir e entender 3 tipos diferentes de intensidade. Na verdade, com os menores eu sempre começo com 2.
até mesmo na questão da altura que a gente trabalhou ali. A altura você pode identificar somente o agudo e o grave, agudo e grave, que são duas bem distantes. E depois você acrescenta aí o som médio. E com a intensidade é a mesma coisa. Então a gente vai identificar 3 tipos de forças, né? Forte, médio e fraco. E olha como a gente vai fazer para trabalhar isso com a criança, para identificar visualmente, para dizer para ela como você quer. Então a gente tem aí um traço bem gordinho, que vai simbolizar o nosso som mais forte. Daí a gente tem, você já deve estar imaginando, né? Um traço médio. E até ficou um pouquinho demais. Para simbolizar aí o nosso som médio. E a gente vai usar um risquinho bem magrinho para simbolizar o nosso som fraco. Veja bem, daí você pode criar N situações com seus alunos, tocar instrumentos, então daí você mostra uma cartinha com esse som e daí todo mundo tem que bater bem forte, o mais forte que conseguir. Daí você mostra uma cartinha com esse som e o aluno tem que tocar bem fraquinho. Daí você mostra um médio, né, um mais ou menos, ou vai cantar uma canção, o próprio Marcha Soldado, né? Então daí você identifica que a primeira linha vai ser marcha soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel. Quer dizer, eu alternei aqui as 3 intensidades só para você ver como fica gostoso. Uma única canção feita de várias formas diferentes. E daí você pode juntar isso também. Ah, então a gente vai cantar e tocar o instrumento do jeito que a prof disser. Tudo bem forte. Ah, os meninos vão fazer bem forte, as meninas vão fazer bem fraco. Ou você também pode propor jogos de imitação. Existem muitas canções ou versinhos, né, parlendas, que a gente trabalha dentro da área de musicalização, que o professor fala e o aluno repete. Você já viu brincadeiras assim? Eu vou deixar até um link aqui para você. Tem uma brincadeira que eu e minha filha fizemos na série Brincadeiras Musicais. Você que acompanha aqui o nosso canal já deve ter visto aqui, né, algumas brincadeiras. E tem uma brincadeira que é a brincadeira do relógio, que a gente canta em forma de eco. E é bem legal trabalhar esse tipo de intensidade aqui, também os timbres que a gente vai ver depois, ok? Mas aí, o jeito que eu cantar, os alunos deveriam reproduzir. Então, cadê meu relógio que eu botei no chão? Então, todos os alunos, cadê meu relógio? Tem que reproduzir forte também, do mesmo jeito. Assim como fraco. Cadê meu relógio que eu botei? E daí os alunos precisam reproduzir do mesmo jeito que você. E você vai incentivando ele a perceber que o som ele tem jeitos diferentes de ser feito. Pode ser mais forte, pode ser médio, pode ser bem fraquinho. E ele pode reproduzir isso com objetos, com os sons dos instrumentos e também cantando ou imitando você. Bom, vamos lá então para a próxima qualidade do som, que é agora o timbre. Então, passando a intensidade, agora a gente vai trabalhar um pouquinho do timbre. Bom, o timbre, então, a gente viu antes nas definições, que é a fonte sonora. E aqui, quando a gente trabalha com a criança pequena, igualmente você estimula ela a desenvolver a percepção auditiva dela. Claro que primeiro você precisa começar com coisas amplas, né? Então, trabalhar, por exemplo, deixa eu só escrever aqui para a gente não ir esquecendo. Então, é a fonte sonora. O que está fazendo o som?
Então você pode trabalhar, por exemplo, diferenciações de sons de animais. Então você leva aí para a sala de aula, pesquisa na internet, sons de animais diferentes, a criança vai ouvir, ah, esse é um cachorro, ah, esse é o gatinho, ah, então todo mundo vai reproduzir. Vamos fazer juntos o som do cachorro, o som do gatinho, viu a diferença? Para ir trabalhando a percepção auditiva. Sons, por exemplo, da natureza. Ah, esse é o som da chuva, esse é o som do vento, né? Nós temos aí sons dos instrumentos. Ah, esse é o violão, esse é o piano. Então começa com instrumentos familiares a ela e depois vai colocando aí alguns instrumentos diferentes. Se você tem a bandinha rítmica, é bem legal fazer brincadeiras utilizando a bandinha rítmica para diferenciação da percepção. Então escolhe alguns que ela já conhece, né? Então você já levou para a sala o tambor, o coquinho, o sininho e o pandeiro. Esses 4, eles já manusearam, já brincaram, já tocaram, e daí um dia você vai brincar de diferenciar, por exemplo, né? Então daí você pode cantar uma música, e daí eles têm que descobrir, de olhos vendados, a prof vai tocar, e daí a gente vai descobrir qual foi o instrumento que tocou. Então daí eles já vão diferenciando um do outro, a característica sonora de cada um dos instrumentos musicais. E outros grupos sonoros também, né? Meios de transporte, sons do dia a dia aí dentro de uma casa, né? Sons de dentro da sala de aula e de fora da sala de aula. Isso é bem legal. Os sons de dentro e os sons de fora. Aqui você pode fazer até um trabalho grande sobre essa diferenciação sonora, porque dentro da sala eles produzem diversos sons. Ah, é o colega falando, é muita conversa, é o som da cadeira arrastando, o caderno caindo no chão. Então eles vão conseguir identificar diversos sons que acontecem dentro da sala deles, que eles produzem todos os dias. E daí vai ter aquele momento de prestar atenção, vamos ver o que está acontecendo fora daqui. Qual é o som que está acontecendo fora daqui? Aqui, por exemplo, hoje eu estou aqui na escola de música usando a sala de musicalização e tem uma janela bem aqui, vocês não estão vendo, né? Mas aqui tem uma janela e está passando carros, então você deve estar escutando um som que vem de fora, né? Que acaba entrando aqui para dentro da nossa sala e que acaba, enfim, fazendo parte da vida sonora do aluno. Então talvez ele esteja lá, ele escuta outra turma conversando, ele escuta as crianças brincando no pátio, ele escuta uma professora conversando no corredor. Então ele começa a identificar o que está vindo, qual é o som que está vindo e de onde ele está vindo. Ah, vem desse lado, está acontecendo aqui atrás, aqui na frente. Então essa identificação não somente da fonte sonora, né? Qual é a fonte que está vindo, mas também de onde está vindo o som, também é algo bem legal aí para se trabalhar dentro dos times. E continuando agora então, vamos novamente apagar aqui o nosso quadro. E a gente vai trabalhar agora a qualidade do som da duração. Bom, a duração a gente tinha visto lá na nossa primeira explicação, diz respeito às figuras musicais do ritmo, que indicam o som e que indicam o silêncio. Existem vários desenhos aí e combinações que a gente faz com as figuras rítmicas. Mas como é que eu ensino isso para a criança? Uma semibreve, uma mínima, criança difícil dela entender, né? Então a linguagem mais simples que a gente trabalha com os nossos pequenos, assim como foi o caso da altura, da intensidade, a duração também se apresenta desse jeito. A gente trabalha com 3 durações diferentes, ou seja, o rápido, o
o médio e o lento. E aqui é muito legal, porque qualquer canção que você fizer, qualquer brincadeira que você fizer, você pode alternar o ritmo dela. E eles gostam bastante. Então você está cantando o Marcha Soldado, que nem a gente conversou antes aqui. Você trabalhou as intensidades do Marcha Soldado, cantou fraco, cantou forte, indicou com os sinais para eles fazerem do jeito ali que você queria. E agora a gente pode trabalhar aqui com as durações. Então você vai, sei lá, propor só para eles cantarem rápido, marcha soldado, cabeça de papel, quem não achar direito vai mesmo guardar. Daí estimula a questão da dicção, de mexer a boca rapidinho para conseguir falar rápido, né? O médio, que é provavelmente o jeito que você já cante com eles, marcha soldado. Então aí fica numa velocidade média e a velocidade lenta, então marcha soldado, então faz eles reproduzirem aí de uma forma bem devagar. Outra coisa muito legal de fazer é você pegar um instrumento qualquer, que pode ser algum que você tenha feito com eles, pode ser um instrumento da bandinha se você tiver, pode ser algo que faça som na sua sala, aí pega um caderno e bate com a caneta, tanto faz. Eu vou demonstrar aqui com um coquinho, tá? Eu separei um coquinho para fazer. Esse aqui é um instrumento da bandinha rítmica, então, chamado coquinho. Então você pode tocar para eles caminharem, simplesmente caminharem. Então você vai lá tocar o médio e as crianças têm que se movimentarem dentro da sala no andamento que você pediu. Então, além do aluno perceber o som, identificar, ele precisa se concentrar e executar com o corpo dele. Ah, não, você vai tocar bem rapidinho e eles vão ter que caminhar bem rápido e o lento, né? Junto com isso, você pode propor canções, então você toca e canta ao mesmo tempo, pode ser até o Marcha Soldado mesmo, na velocidade que você escolher. Você pode trabalhar, quando parou de tocar, tem que parar e fazer uma pose qualquer, tipo uma brincadeira de estátua. Ou você pode também mostrar uma cartinha com uma pose. Então todas as crianças, quando a prof parar, eu vou mostrar uma carta, ou eu vou desenhar no quadro e vocês têm que fazer igual. Poses do tipo assim. E daí você identifica com ele. O braço está aberto ou está fechado? A mão está para cima ou está para baixo? A perna está aberta ou está fechada? Então, caminhou lá, bem rapidinho, caminhou bem rapidinho, parou, a prof desenhou no quadro e todo mundo fica estátua, imitando o desenho da prof, ou de uma cartinha, ou de um desenho que você fez no quadro. Daí você volta a tocar, daí vai lá, faz outro desenho. Sei lá, inventei um aqui pra você. Uma mão pra cima, uma mão pra baixo, uma perna pra frente. E daí eles têm que imitar, então, ali o desenho que você propõe para cada uma das atividades. Então, além de trabalhar a questão do ritmo, tem que se concentrar, tem que imitar um gesto, isso é bem bacana. Então, você pode fazer com canções ou só com movimentos aí corporais. Então, a criança, ela começa identificando o rápido, o médio e o lento. Existe algum símbolo que a gente pode usar? Existe também. Assim como a altura tem o caminho do som, como a intensidade tem um risquinho bem forte, um risquinho bem fraco, a velocidade a gente pode representar, fazer de azul, por pontos, né? Então, só que daí a gente representa normalmente o rápido e o lento. Então, aqui, o rápido e o lento. Então, você pode cantar isso, né? Representado graficamente, cantar com seus alunos. Ou tocar isso
no instrumento, um chocalho, por exemplo, é legal de fazer isso. Tchá, 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 tchá. Ok? E é dessa forma aqui que a gente trabalha com a duração. Bom, agora para fechar tudo que a gente aprendeu hoje, então das 4 qualidades do som, a gente vai misturar as 4 e eu vou produzir um barulho e a gente vai identificar então cada coisa de cada uma das durações, para facilitar aí para você entender. Você pode fazer isso com os alunos? Pode. Nada te impede. Claro que com os maiores um pouco melhor, porque daí ele já brincou, já executou, já fez com o corpo, já fez com a voz, já internalizou isso, e daí você consegue fazer tipo uma provinha aí de audição e de percepção, tá? Então olha como a gente vai fazer. Eu vou escrever cada uma das qualidades aqui em cima. Viram que senão não vai dar espaço. Tá? Você pode mudar a ordem aqui sem problema, é só porque como a gente trabalhou nessa ordem, eu vou continuar mantendo a ordem aqui para facilitar, ok? Então eu vou fazer um som e a gente vai identificar cada uma das qualidades do som, desse som que eu fiz. Vou fazer um traço aqui, para a gente poder identificar. Então eu vou começar aqui, ó. Vou repetir ele caso não dê para você ouvir. Ok? Vamos ver então. Esse som. Qual foi o timbre que é o mais fácil, né? A palma. Eu bati palmas. A duração. Será que eu toquei rapidinho ou eu toquei devagar? Toquei rápido. Foi um ritmo rápido. A intensidade, será que eu toquei forte ou fraco? Toquei fraco, né? Bem fraco, que eu acho que quase não deu para ouvir porque passou um carro bem na hora. Então, fraco. E a altura? A palma, olha só, claro, eu vou dar uma explicação para você, né? Mas, enfim, com seus alunos você identifica o que achar melhor. A gente consegue fazer uma palma grave. Vamos ver se eu consigo, né? Um pouco mais aguda, média e aguda. Tá vendo a diferença? Então, eu diria que na classificação dentro da própria palma, o som foi mais agudo do que grave, você não diria isso? Então aqui vamos classificar como agudo. Ok? Agora eu vou fazer um outro instrumento para você ver e comparar a diferença. Outro som. Então eu fiz um som corporal qualquer e agora eu vou usar um instrumento. Vou pegar aqui. Eu separei um tamborzinho, ó, esse aqui é um tamborzinho pequeno, não é de brinquedo, tá? Não é aqueles que você compra no 99, ele tem uma pele diferenciada porque é um tambor que a gente trabalha com crianças na bandinha rítmica. Ah, mas eu não tenho, só tenho aqueles de brinquedo, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Ah, você tem o que você fez com os alunos, tudo bem, não tem problema nenhum nisso, tá? Eu só separei esse, até para já ir apresentando aí para vocês alguns instrumentos da bandinha. Então esse aqui é um tambor e eu vou fazer o nosso segundo som agora, ó. Acho que eu não preciso reproduzir que todo mundo conseguiu ouvir, né? Como foi um som bem mais forte, um instrumento bem mais forte, fica mais fácil. Então vamos ver. Qual que foi o timbre? Super fácil, a fonte sonora é o tambor. Foi forte ou fraco? Forte, né? Bem forte. Super forte.
Qual foi a duração, será? Comparado ali com a palma que eu fiz rapidinho, esse foi tum, 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 tum. Foi mais lento do que rápido, né? Então, duração lenta, né? Lento. E a altura? Será que o tambor foi mais agudo, foi mais grave do que a palma, por exemplo? Mais grave. Você viu que não é tão difícil assim você conseguir reconhecer os sons que você produz? Então, claro, depois que a criança brincou bastante, executou bastante com o corpo, com a voz, você pode fazer um tipo de reconhecimento desse aqui. Mas isso aqui é bom para você, educador, você treinando o seu ouvido. Porque quando você for trabalhar com os alunos, você também precisa estar musicalizado, né? Porque a gente sabe que muita gente que não entende de música precisa dar aula de música. E pode sim. Mas é bom primeiro começar a se automusicalizar. Então começar a perceber esse som, saber que existe um som grave, um som agudo, saber que existe um som fraco, um som forte, que existem sons diferentes, timbres diferentes e que também ele pode ser rápido ou lento. Então ficou aí o vídeo de hoje, terminando por agora. Não esquece de me seguir nas redes sociais, RSA Música, no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. E eu encontro vocês no próximo vídeo.